Olá, poeta aqui. Bom, mais um vídeo. Hoje num cenário diferente novamente. Tô inovando com relação ao cenário, porque eu acho que fica mais dinâmico nos meus vídeos. Bom, o tema que eu queria falar hoje é o seguinte. A gente tá cada vez mais fugindo e se distanciando de quem nós somos, a nossa verdadeira essência, muito pelo fato que nós estamos muito acostumados com o que o mundo está nos oferecendo e a gente se adequar a eles. E uma coisa que eu tenho visto frequentemente é as pessoas não darem vazão a isso. E muitas vezes ela fazer coisas que ela nem gostaria. Por exemplo, trabalhar num emprego ruim que ela não deseja, se relacionar com pessoas que ela também não deseja, ela está em contextos que de repente ela, se tivesse opções, não estaria. Então, o que eu penso a gente deve sim se preocupar com isso, uma vez que isso pode comprometer a nossa vida social, a nossa vida profissional e etc. E uma coisa que eu tenho visto frequentemente é que as pessoas têm se sujeitado a caber em contextos que elas não deveriam estar. E isso muitas vezes é porque a gente não tem escolha. E saber que a nossa vida ela é pautada a esses contextos me deixa um pouco preocupado o que vai ser nas próximas gerações, porque a nossa geração ainda são pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, obviamente que não é a grande maioria, mas ainda nós temos esse contexto. Mas imagina agora em outras frentes, em outras esferas da sociedade onde as próximas gerações não terão controle, visto com o advento da inteligência artificial, de robôs humanoides e etc. A gente vai ver cada vez mais as pessoas se sujeitando a certas coisas, porque hoje a gente briga por emprego, a gente briga por N coisas na nossa vida, mas no futuro essas coisas não vão existir, então vai fazer falta. E a gente precisa encontrar um caminho diferente para que a gente consiga avançar, que a gente consiga caminhar. Porque uma vez que tudo que a gente vê hoje vai se acabar, olhando num contexto social e de sociedade propriamente dito, né? A gente vai entender que cada vez mais o mundo ele caminha para que você não tenha nada e esteja contente com isso. Quem disse isso foi Carlos Schwab, se eu não me engano, que é o presidente do Fundo Monetário Nacional, Mundial. Então, você não vai ter nada e vai ser feliz. Isso é uma grande falácia, visto que nós, seres humanos, nós viemos para esse mundo para viver em comunidade e para que a gente tivesse o senso de pertencimento. Então, tudo que a gente compra, tudo que a gente adquire ao longo da vida, mostra que nós somos pertencentes a uma classe, que nós somos pertencentes a um contexto. E quando isso não existir, a gente entende que a sociedade vai cada vez mais se transformar num apocalipse zumbi. Então muita coisa que a gente vê na televisão, em séries, em filmes e etc, a gente vai ver acontecer. E isso advém por quê? Porque nós, como seres humanos, vamos perdendo a nossa identidade ao longo do tempo. É só você olhar hoje as crianças que nascem nos anos 2010 para frente, como é que elas agem. Então são crianças que já não têm tanto apego emocional, são crianças que já estão imersos no desenvolvimento tecnológico, as interações humanas para essas crianças, para essa geração, já não são tão valiosas, e isso tende a ter um problema muito grande no médio e longo prazo. Então, a minha maior preocupação é que a gente perca essa essência no futuro de ser uma comunidade, de vivermos um pelo outro e nos ajudarmos. E como o meu canal eu falo bastante sobre desenvolvimento pessoal, sobre sociologia, sobre contextos da sociedade,
eu acredito que isso tende a nos prejudicar no médio e longo prazo. E a gente tem que olhar para isso. E isso tudo começa na nossa casa. A gente sabe que tudo que a gente vê na televisão pode, de certa forma, nos educar, nos doutrinar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que a gente assiste, o que a gente consome, vai sim, de certa forma, educar e direcionar o nosso comportamento. E não tem muito o que fazer, né? O que a gente pode fazer é evitar certas coisas, a gente se policiar, a gente olhar para as nossas crianças e ver o que elas estão consumindo. Eu estava vendo um vídeo onde uma criança de 5 anos estava cantando um funk bem pesado. Quer dizer, com 5 anos ela nem sabe o que ela está falando, mas pelo contexto que ela está inserida, provavelmente é uma criança que vive numa comunidade ou coisa do gênero, e ela está exposta a esse tipo de conteúdo mesmo sem ela querer, porque ela é produto do meio. Então ela está lá na favela, ou ela está lá onde é que ela esteja, e ela está absorvendo aquela informação. Quando ela estiver na vida adulta, provavelmente coisas que ela ouviu nessas músicas vai ser totalmente normal, porque ela foi doutrinada, ela foi educada pela mídia, pela música, pelos artistas, a agirem daquela forma. Então a gente não pode se calar, a gente não pode olhar para isso e ficar cego, muito pelo contrário, a gente tem que ter uma ação efetiva, como pai, como mãe, como responsável pela sociedade, nós temos que esse papel de educar os nossos filhos, de educar as pessoas. E esse senso de comunidade ele não pode se perder. Eu sei que ao longo do tempo isso definitivamente irá acabar, mas a gente não pode permitir. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que trabalhar com a hipótese que nós estamos aqui para somar na vida um do outro. Nós estamos aqui de uma forma ou de outra para fazer com que nós evoluamos como indivíduos, para que a gente alcance coisas melhores, por exemplo, como salário, emprego, dinheiro, família e tantas outras coisas que nos cercam na sociedade. Então, esse vídeo eu tenho essa preocupação de compartilhar com você que está me assistindo e como um todo a sociedade. Tem coisas que a gente não pode abrir mão e uma delas é o nosso bem-estar, é o bem-estar coletivo e nunca se esquecendo que nós vivemos na sociedade e o maior objetivo nosso é sim vivermos em comunidade, para que a gente possa ajudar um ao outro, onde a riqueza, onde os bens materiais não tem tanto peso quanto as pessoas. E se você tiver que auxiliar as pessoas, seja financeiramente ou não, que você o faça, mas que você o faça de uma forma consciente, sabendo que toda ação que você se empenhar ao fazer vai ser com o objetivo de beneficiar a comunidade como um todo, o indivíduo como um todo, numa forma coletiva. E saber que nós seremos a última geração que teremos essa abordagem, porque as próximas não terão. E esse é o meu maior receio, que talvez na minha velhice eu vou ver pessoas muito mais frias, individualistas e que não se preocupam com o bem coletivo, com o todo. E isso, obviamente, vai impactar, porque quem que vai cuidar dos nossos idosos? Quem que vai cuidar das nossas crianças no futuro? Senão essas pessoas que estão sendo educadas e doutrinadas hoje. Então você não pode abrir mão disso. A gente tem que pensar que é responsabilidade de cada indivíduo trazer essa conversa, trazer essa solução que muitas vezes vai depender de nós dentro da nossa casa e com a nossa família. Todas as coisas que a gente faz hoje vai ter impacto na sociedade como um todo, mas isso começa dentro da nossa casa. Então nós temos que ter esse papel e essa responsabilidade de educar as pessoas, de educar a nossa família, de educar os nossos filhos, para que a gente seja beneficiado por isso como um todo. Porque se você for esperar pelo governo, se você for esperar pelas empresas, você está perdido. Você com certeza está perdido. E se você não entender esse conceito hoje, lá na frente, você vai se frustrar, você vai se sentir infeliz, porque você poderia ter feito isso hoje e não fez. E isso vai ter impacto direto na sua própria vida. Então, eu deixo esse recado. Esse vídeo é mais para um desabafo e coisas que eu venho pensando, sabendo que só depende de nós.
E em muitos casos vai ter coisas que a gente não vai conseguir, é uma pena, mas eu acredito que conforme a gente vai entregando, conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente tende a auxiliar a nós mesmos e aos outros de alguma forma, porque é isso que eu espero de um cidadão, é isso que eu espero de pessoas de bem e que realmente querem ver o bem da sociedade como um todo, o bem do seu semelhante e saber que nós estamos aqui para somar na vida um dos outros e a gente não pode terceirizar essa ação, a gente não pode terceirizar esse trabalho, a gente tem que ir lá e fazer. Tem coisas que infelizmente não vai dar pra gente falar, ó, fulano, vai lá e faz para mim. Nós teremos que fazer. Então esse papel é nosso de educar, direcionar e viver de uma forma onde nós iremos compartilhar e transmitir aquilo que realmente é efetivo para nós e para o nosso semelhante. E isso, obviamente, de fato, terá um impacto direto sobre a nossa vida. Então, é isso. Eu queria saber se você concorda comigo ou não. Deixe um comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a crescer a minha comunidade, essa comunidade que tende a auxiliar as pessoas. Então, tudo isso que eu estou falando nesse vídeo aqui, eu tenho tentado fazer através dos meus vídeos. E se você quiser compartilhar com um amigo ou alguém para que ele participe dessa conversa, para que ele fique ligado no que está acontecendo no mundo, porque isso é de sim uma forma proposital. Não pense você que é o acaso, porque não é. São coisas que já estão determinadas e premeditadas a acontecer. Então vai depender muito da nossa ação, muito de nós. E eu sei que só nós podemos fazer isso. Então compartilhe com alguém que você acha que possa se beneficiar dessas palavras. Inscreva-se no canal e deixe um comentário, né? Se você concorda ou não, ou um agradecimento, porque eu acredito que dessa forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo ele tem valor e vai nos ajudar a espalhar para mais pessoas. O algoritmo ele só trabalha se nós realmente interagimos uns com os outros. Lembrando que esse canal aqui não é uma conversa de uma via, e sim uma via de mão dupla. Então eu falo aqui, vocês falam aí, e a gente vai criar uma comunidade forte, onde nós cada vez mais seremos pessoas melhores, seremos pessoas mais esclarecidas, e que a gente tende a ter todo o benefício disso, que é ter uma vida mais plena, ter felicidade, ter dinheiro, ser mais bem visto pelo mercado profissional e na nossa casa. Esse é o meu maior objetivo. Se eu conseguir te ajudar dessa forma, eu vou ficar muito feliz e espero que as minhas palavras possam auxiliar outras pessoas também. Então tamo junto, é isso e até o próximo vídeo.